E por Deus ser fiel como Ele é, Ele nos guia. Ele nos guia, Ele conhece o nosso caminho. É claro que a gente pode se desviar. Ele não nos fez robôs. Ele não fez uma programação que não poderia ser editada. Nós editamos a nossa programação. Aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, elas podem ser influenciadas por Deus, sim, mas não são totalmente dirigidas. Nós temos o que algumas pessoas falam livre-arbítrio. Nós temos isso. Nós podemos decidir ou não o caminho que vamos tomar. Mas eu quero que você entenda que o melhor caminho, sem dúvida, é seguir o caminho dele. Por isso que ele pode nos conduzir. Ele pode nos conduzir em todos os. Ele pode nos guiar, não é? Guiar é muito mais do que conduzir. Guiar é falar: olha, esse aqui é um bom caminho, esse daqui é um caminho que vai te levar a um lugar bom, um lugar agradável. Se nós seguimos por essa direção, nós vamos encontrar um acampamento base, se for uma trilha. Se nós seguimos por esse caminho, nós vamos encontrar o nosso destino. Se nós formos, ao contrário, se você for por esse caminho, você pode até encontrar o seu destino, mas vai demorar muito mais tempo. Ou você pode se afastar muito e nunca encontrar o seu destino. Mas ele nos guia, ele aponta o caminho, ele mostra para nós o que fazer, mas ele também nos aponta, nos diz o quanto é importante que nós atendamos a sua voz. Por isso que ele é o nosso guia, ou deveria ser o nosso guia. Muitas vezes acabamos nos afastando, né? Então acabamos nos afastando, e é importante que a gente possa voltar a ele. É importante que a gente possa voltar ao seu cuidado, voltar a depender dele em todos os momentos. Então veja, a cada passo que nós damos, cada decisão que nós tomamos, nós podemos ter certeza de que Deus está presente. Mesmo que essa decisão seja na contramão do que Ele deseja para as nossas vidas, para a sua vida. Mesmo que a decisão que você esteja tomando seja contrária à vontade dele, ele continua presente, ele está presente. Ele está presente. Então veja, tenha certeza de que Deus está presente na sua vida, em todos os momentos. Então a cada passo que nós damos, podemos ter certeza de que Deus está presente. Ele nos conduz, ele nos aponta o caminho, ele fala conosco: olha, esse é o lugar bacana, esse é o momento de você parar um pouco, esse é o momento de você seguir, para de ficar sentado agora. Ele vai falando isso conosco, ele vai nos estimulando, ele vai nos conduzindo e nos levando a entender qual é a melhor direção para as nossas vidas. E certamente que é importante para cada um de nós que a gente possa ter capacidade de perceber a presença dele, inclusive, volto a falar, inclusive em alguns momentos de angústia, em momentos de aflição. Porque nos momentos de angústia, de aflição, nós não estamos sozinhos, ele está presente, ele está junto de nós. Nos momentos de angústia, de aflição, ele continua falando aos nossos corações, ele continua nos dizendo: olha, não desista, não desista, eu estou junto de você. Né? A nossa jornada, ela pode ser muito melhor se a gente decidir seguir a direção que ele tem para nós. Eu quero mostrar para você o texto de Deuteronômio 8. Deuteronômio no Antigo Testamento, Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2 ao 4. Deuteronômio 8, do versículo 2 ao versículo 4. Esse é um momento de decisão, um momento de transição na vida do povo de Israel. Então veja só, Deuteronômio 8, 2 ao 4 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor.
viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então veja, o quanto depois de 40 anos, eu tenho que contextualizar. Esse texto aqui fala a respeito do momento em que o povo estava à beira de Canaã, na portinha de Canaã. E esse povo eram todos aqueles que estavam entrando, não eram os mesmos que tinham saído do Egito. Deus, né, o Senhor, através de Moisés, resgatou o povo da escravidão no Egito, e eles fizeram uma caminhada pelo deserto de cerca de 40 dias, e nesses cerca de 40 dias eles chegaram até Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, eles mandaram espiões para observar a terra e encontraram muita fartura, muita beleza, mas alguns deles, a maioria deles, ficou muito amedrontado, atemorizado com o que enxergaram. Ficaram com medo, viram o poderio daquelas pessoas, daqueles exércitos, daquelas cidades, e eles ficaram com medo. E Deus falou: vocês não acreditam no que eu estou falando para vocês, então vocês vão ter que aprender mais. E vocês vão ter que fazer uma caminhada muito maior agora. E vocês que duvidaram da minha palavra, vocês não vão entrar mais em Canaã. Quem vai entrar vão ser seus filhos. Então todos os adultos com mais de 40 anos, naquela época, todos os adultos, os patriarcas, as matriarcas, todos eles ficaram no deserto. Tiveram vidas boas, porque daí eles acabaram vivendo no deserto de maneira nômade ou seminômade durante 40 anos. Durante 40 anos eles viveram no deserto. O deserto não é o que a gente imagina, tá? Esse deserto não é aquela coisa cheia de dunas. Eles viveram longe das cidades, sem um lugar para chamarem de seu. E nesse tempo todo, eles foram cuidados, foram amparados pelo Senhor. Mas pela falta de crença deles, pela falta de convicção de que o que Deus estava mostrando para eles realmente era bom, realmente poderia fazer diferença na vida deles, o que acontece? Eles duvidaram da palavra de Deus, duvidaram do que Deus estava falando para eles. Então Deus os retira, não é? E fala para eles: então vocês não acreditaram em mim, então a partir desse momento vocês vão ter uma vida abundante, sim, mas vocês não vão entrar nesse lugar que eu separei para vocês. Os seus filhos vão entrar, mas vocês não vão entrar. Então veja, mas em todos os momentos, e é interessante você entender aqui que ele fala do maná. Ele fala do maná. Em momentos de fome, eles não sabiam aonde colher alimentos, Deus providenciou o maná para eles. E não foi uma vez, foi todos os dias. Durante 40 anos, durante todos os dias, menos no sábado, todos os dias, né, de domingo a sexta-feira, Deus fazia com que o maná florescesse de alguma forma. E eles colhiam aquele maná que aparecia ali para eles, e eles recebiam então aquele maná, aquele alimento, e comiam daquele alimento. Durante 40 anos eles foram protegidos e conduzidos durante o dia. Vou falar mais a respeito disso. Durante o dia com uma coluna de fogo e durante o dia com uma coluna de fumaça que os protegia e os conduzia. E durante a noite eles eram protegidos por uma coluna de fogo que mostrava a presença de Deus e o cuidado de Deus com eles. Durante 40 anos isso aconteceu. Durante 40 anos eles foram protegidos por isso, dessa forma. Durante 40 anos as suas roupas não se gastaram. Durante 40 anos os pés deles não se encheram de bolhas, eles foram cuidados, protegidos. Milagre, com certeza, mas mostra a providência de Deus, a maneira como Deus age, a maneira como Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele fez aquilo com eles, ele faz isso conosco também. Você precisa acreditar.
Você precisa crer que Ele é capaz de conduzir e que Ele é capaz de fazer grandes coisas na sua vida. Acredite nisso. Outra coisa é que em alguns momentos, no meio do caminho, atravessando situações problemáticas, situações complicadas, nós podemos nos sentir perdidos. Você pode estar se sentindo perdido nesse momento. Com certeza, muitas vezes eu tenho me sentido perdido. Houve momentos durante o início dessa situação toda que eu senti vontade de chorar. Talvez até ainda sinta vontade de chorar em alguns momentos. Pela histeria, pelo pânico que muitas pessoas estão tendo. E pela falta de convicção de que Deus está no controle. Então veja, Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte? Sim, com certeza, mas Deus está no controle. Não podemos nos sentir perdidos porque Deus está junto de nós. Porque mesmo que a gente se julgue sem direção, o Senhor, Ele sabe exatamente o que Ele deseja para cada um de nós. Ele sabe, Ele sabe, ele sabe qual é o nosso destino, Ele sabe qual é o ponto final da nossa jornada. E eu quero que você veja lá em Deuteronômio, Deus sabe cada passo das nossas vidas. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Veja, o Senhor sabe exatamente o que o que Ele deseja realizar nas nossas vidas. E por isso em Deuteronômio capítulo 1, versículo 19, diz assim: Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barnea. Veja, o Senhor nos conduz, o Senhor fala para nós qual a direção que devemos tomar. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa se colocar na presença dele e pedir: Senhor, qual é a direção? Senhor, qual é o caminho? Senhor, para onde eu vou? E ele vai te mostrar. Né? Então, veja, entenda isso, porque o que muitas. O que de repente pode confundir algumas pessoas é a maneira como ele escolhe para nos mostrar o caminho dele, para nos conduzir nessa rota. Porque, veja, Deus, ele não nos empurra. Deus, ele não nos obriga, ele nos convida. Talvez para algumas pessoas fosse mais fácil a gente simplesmente falar, não, se Deus falasse, saia desse ponto A e vá para o ponto B e não se desvie. Seria fácil, talvez. Mas veja, há corrupção no gênero humano. Há desobediência no gênero humano. Então, por mais que ele falasse, vá do ponto A para o ponto B, você se desviaria porque você é rebelde, eu sou rebelde, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Então, ele não nos obriga, ele nos conduz, ele fala aos nossos corações, usa a Bíblia, usa a palavra, usa mensagens devocionais, usa o Espírito Santo para falar ao nosso espírito. E ele nos convida, olha, esse é o caminho legal, esse é o caminho bom que vai te dar um descanso dali para frente. Mas se você não quiser, não tem problema, faz o teu caminho, eu estarei junto com você. Então, mas ele, mesmo que a gente se afaste e muitas vezes se duvide, lembra o que eu falei da coluna de fumaça, da coluna de fogo? Imagina aquele povo no meio do deserto, desprotegidos, mas em um determinado momento, alguém tentando chegar para lutar contra eles e enxerga, para roubá-los, e enxerga aquela coluna de fumaça. Ou à noite, quando eles poderiam fazer alguma coisa contra o povo, eles chegam e encontram ali aquela coluna de fogo gigantesca. A presença de Deus. Deus, talvez ele não use isso hoje para nós, mas certamente Deus age nas nossas vidas da mesma maneira, nos protegendo, nos guiando, nos confrontando também. Mas o que importa é que você entenda que Deus está presente. Veja, em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, Êxodo, capítulo 13, versículo 21, entenda sempre, Deus continua nos conduzindo, ainda hoje, não foi só naquela época. Ele continua nos conduzindo. Em Êxodo,
capítulo 13, versículo 21, a palavra diz: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então eles podiam caminhar de dia e de noite, eles podiam seguir em segurança, porque o Senhor estava com eles, e certamente, amado, Deus está conosco nesse momento, Deus está nos conduzindo, assim como Ele conduziu o povo no passado. Creia nisso.